poço sem fundo da guerra do Afeganistão. Há muito de notícia a respeito disto que foi omitido pela grande mídia e, em consequência, não chegou até nós. E existe um jornal chamado Gazeta do Povo que começou a publicar com exclusividade certos documentos e análises a respeito da guerra do Afeganistão. E eles fizeram uma certa comparação com a guerra do Vietnã. Em 1971, houve um vazamento para a imprensa de documentos secretos do Pentágono que expuseram a situação da guerra do Vietnã. Os Estados Unidos estavam metidos num atoleiro, uma guerra que consumiu muito dinheiro e matou mais de 50 mil jovens americanos. Aquilo causou um estrago nos Estados Unidos e motivou uma revolta colossal na juventude, que foi para o rock, para o Woodstock, para as drogas, para o movimento hippie. Era um protesto contra a guerra no Vietnã. E a guerra no Vietnã foi tão forte e envolvente que os Estados Unidos chegaram a ter lá 500 mil soldados. É mais do que o Brasil tem do total em todas as forças armadas. Mais de 500 mil soldados estavam lá no Vietnã. Os Estados Unidos obrigavam todos a prestar serviço militar e raspavam, praticamente todos tinham que ir para o Vietnã. Todos os jovens americanos tinham que ir lutar no Vietnã. Era uma guerra de honra dos Estados Unidos contra o comunismo. E agora vem à tona que documentos secretos foram revelados naquela época, em 71, quando o presidente já era Nixon, e aquilo fez com que desmoronasse uma série de mentiras que eles tinham ajuntado para justificar a guerra do Vietnã. Desde o início, os americanos já sabiam que aquilo não seria bom. Era uma guerra desnecessária, uma guerra que tinha poucas chances de ir avante e realmente foi um estrago. Matou mais de 50 mil soldados americanos na guerra do Vietnã, despertou o protesto do mundo inteiro. Na verdade, os Estados Unidos lutaram contra a China e aliados que foram empurrando soldados em quantidade nunca revelada antes, que se metiam em túneis e iam lutando contra os americanos. No final, por fim, os Estados Unidos, envergonhados com a revelação das verdades que apareceu em documentos, a revolta e protesto da esmagadora maioria da sua população e o protesto da maior parte do mundo inteiro, aquela guerra do Vietnã que matou muita gente e consumiu um dinheiro incalculável. Por fim, houve uma rendição dos Estados Unidos e acabou a guerra. O Vietnã foi entregue, os comunistas tomaram e hoje, de uma forma muito interessante, o Vietnã está se tornando um país capitalista e muito influenciado pelos Estados Unidos por causa disso, do capitalismo. É uma ironia interessante. Mas a guerra ficou famosa e matou muita gente, promoveu uma debandada dos jovens. Jovens de classe média dos Estados Unidos fugiam dos Estados Unidos para outros países para não terem que ir para a guerra do Vietnã. Era um sepulcro aberto a guerra do Vietnã para consumir jovens. Bom, 48 anos mais tarde se revela uma outra situação, uma outra guerra, a guerra do Afeganistão, da qual relativamente pouco se falou, mas uma guerra de grandes proporções. Os Estados Unidos se meteram lá no Afeganistão para combater o Estado Islâmico, não o Estado Islâmico, a Al-Qaeda, do Bin Laden e os terroristas muçulmanos.
e eles estavam lá. Até os próprios militares norte-americanos não sabiam o que eles estavam fazendo. Era uma guerra muito nebulosa, misteriosa. E por cerca de 18 anos de conflitos, os Estados Unidos ainda não conseguiram sair de lá totalmente. Gastaram quase $1 trilhão. Quase $1 trilhão. É algo colossal isto, $1 trilhão eles gastaram e perderam ali 2.400 vidas de soldados americanos e muitos e muitos milhares que foram feridos e voltaram machucados ou inutilizados para o seu país. Uma guerra desnecessária, descabida, sem finalidade, mostrando que a história se repete. E então, se a gente for verificar, essa guerra do Afeganistão foi artificialmente inventada. E isso ainda na gestão de George Bush, dos Estados Unidos, eles simularam aquela queda das Torres Gêmeas. Aquilo foi uma falsificação gritante. E nunca a grande mídia vai reconhecer aquilo, mas em muitos documentos e reportagens, aquilo tem sido demonstrado que foi uma guerra forjada, falsificada. Daqueles 18 terroristas que assaltaram aviões, que morreram, vários foram provados que estavam vivos logo depois. Eles não morreram, aquilo foi inventado, foi falsificado. E o seu Bin Laden foi o motivador daquilo tudo. E aquela destruição das Torres Gêmeas foi atribuída ao Bin Laden. E ele, então, devia ser o criminoso número 1 do mundo, que foi caçado no mundo inteiro. E o Bin Laden, então, se escondeu no Afeganistão e então começou a guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos entraram lá para caçarem o Bin Laden e combaterem os terroristas muçulmanos ali. E aquela guerra já dura 18 anos e não tem ainda uma previsão certa de terminar. E o que vem à tona é que os presidentes mentiram, inclusive o Barack Obama, que sucedeu George Bush, continuou mentindo, enganando o povo a respeito das razões verdadeiras daquela guerra. A fundo, o que a gente pode entender é que os Estados Unidos não queriam perder uma posição, queriam ter um território ali mais perto da Rússia para manter uma base aérea ou várias bases aéreas norte-americanas. Basicamente isto, a mesma coisa que tentaram fazer na Síria. E agora o presidente Donald Trump manda retirar as tropas norte-americanas da Síria. A mesma coisa, queriam uma posição lá. E os Estados Unidos estão perdendo posições. Perderam no Vietnã, estão perdendo no Afeganistão e prestes a sair, perderam na Síria, já decidiram sair, estão enrolados com uma base, inclusive com mísseis nucleares, com bombas atômicas que eles têm na Turquia. E a Turquia hoje é um país praticamente inimigo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não sabem como vão sair de lá e ainda retirar aquelas armas atômicas lá da Turquia. Então é uma situação assim muito melindrosa. São guerras desnecessárias, são posições estratégicas que os Estados Unidos querem manter e estão acumulando derrotas. E isto mostra como se utilizam vidas humanas como sacrifício. No Vietnã foram mais de 50 mil soldados americanos que morreram. Sem falar na quantidade de filhos que eles deixaram lá no Vietnã, uma situação muito complicada essa da guerra do Vietnã. O Afeganistão, essa guerra repetiu, porque 2.400 vidas se perderam, milhares voltaram machucados, inutilizados para o seu país e sem uma explicação. A base foi falsa, a destruição das Torres Gêmeas pelo Bin Laden, então ele tinha que ser caçado. Então foram
para o Afeganistão para caçar o Bin Laden. Mas nada mais estranho, porque, na verdade, os Estados Unidos queriam apenas manter uma posição militar estratégica no Afeganistão, próximo ali da Rússia. Mas o Afeganistão foi usado como um país, assim, de qualquer jeito, como uma bola de ping-pong que se joga para cá, se joga para lá. Isso mostra como os líderes do mundo não têm muito respeito pela vida humana. Mas eles estão cumprindo profecias. O mundo precisa de guerras para justificar a indústria armamentista. E essas coisas precisam acontecer. Os Estados Unidos despejam fortunas de dinheiro nessas guerras que eles criam para justificar sua posição nesses países. Por exemplo, quando entraram no Iraque para dominar o Iraque. Hoje a realidade é que os Estados Unidos têm base aérea lá dentro do Iraque, mas o Iraque está cada vez mais contra os americanos, contra Israel e contra o cristianismo, cada vez mais dominado pelos muçulmanos ligados ao Irã. Então, é uma situação assim de fragilidade, de derrota, mas que mostra os interesses dos grandes países. Nós estamos caminhando para o tempo do fim. Essas coisas só mostram como os líderes, quando têm que tomar alguma decisão, não ligam para necessidades humanas das pessoas. Eles estão vendo interesses estratégicos, dinheiro. Agora, a próxima guerra delineada é com os Estados Unidos e a China, liderando o Ocidente com o anticristo, que vai governar o Ocidente, e o Oriente com a China, que vai fazer acordos com os outros países. Essa guerra é a chamada, na Bíblia, Guerra do Armagedon, na qual Jesus vai voltar. Nós estamos muito próximos disso tudo acontecer e o mundo então está caminhando nessa direção, está se preparando para isso, para a união dos Estados Unidos com a Europa e se fortalecerem militarmente. Por outro lado, a China vai se fortalecendo militarmente com Coreia, com o Japão, com aqueles países do Oriente que vão se unir para ser aquela grande força na batalha final do Armagedon. O mundo está para ver o anticristo se levantar sem dó nem piedade do ser humano. O espírito do anticristo já está aí matando muita gente nas guerras, trazendo consequências sérias. E quando as armas atômicas forem usadas, porque elas vão ser usadas de qualquer maneira, em algum lugar, em algum momento, e quando elas forem usadas, vão trazer muitos estragos mais ainda com a radiação que elas vão deixar. O mundo está caminhando para esta situação. Os ânimos muito aguerridos, as pessoas sem dó nem piedade, as pessoas muito interesseiras, os líderes muito radicais. Cada vez mais os líderes do mundo estão radicais e isto é cumprimento das profecias bíblicas para o tempo do fim. Nós já estamos vivendo essa época do fim. É necessário, portanto, que o povo de Deus acorde. O povo de Deus não tem que tomar partido a favor desse país, dessa posição de direita e de esquerda. A nossa posição é pelo Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho em qualquer situação. Se perseguirem, nós temos que pregar o Evangelho debaixo de perseguição. Se derem liberdade, nós não vamos nos encantar com a liberdade e ficar bajulando governantes. Nós vamos pregar o Evangelho. O Senhor manda a gente não se envolver com os negócios de César, ou seja, os negócios deste mundo. O mundo tem interesses, faz guerras por interesses, o mundo é nojento e está posto no maligno. Deus nos tirou do mundo para pertencermos ao reino dele. Portanto, não se engane, não se iluda, não se distraia com as coisas do mundo. Seu coração seja totalmente do Senhor. Para você, o mais importante de tudo, seja acima de tudo, agradar a Deus, ganhar almas, pregar o Evangelho, fazer discípulos. Isso seja o que ocupe o seu pensamento.
praticamente o dia todo meditando nisso, na palavra de Deus, dia e noite. Se alguma coisa de bom existe, se algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o seu pensamento. Não se distraia, mas se dedique ao Senhor de todo o seu coração. Você não vai ter que se arrepender. Mas não se distraia muito com a nojeira e as sujidades deste mundo, que são muitas.